Olá, primeiramente eu quero te parabenizar por ter clicado aqui nesse link e por querer saber mais sobre alguns fatores que envolvem o nutricionista de sucesso. E parabéns também pelo comprometimento com o teu crescimento. Agora eu vou aprofundar um pouco mais sobre alguns itens que eu citei aqui no e-book. Certamente você já deve ter conversado com alguém sobre realização pessoal e realização profissional. E deve ter percebido que muita gente encara o trabalho como um mal necessário, enquanto outras pessoas enxergam o trabalho como algo que dignifica a alma. Tu já percebeu isso? Na maioria das vezes, quem vê o trabalho com bons olhos são pessoas que conquistaram ou que estão no caminho certo para a realização, tanto pessoal como realização profissional. E é sobre essa visão que eu quero falar com você agora, sobre pessoas que pensam, que se comportam e que veem o trabalho de forma diferente. São pessoas que desejam construir um mundo melhor, principalmente através das suas vocações. Essa é a visão e filosofia que eu chamo de Life Up. Pessoas que estão insatisfeitas com mais do mesmo e com o propósito de contribuir na vida das pessoas. Pesquisas mostram que as pessoas têm a necessidade de se sentirem realizadas e de se sentirem reconhecidas naquilo que fazem. Mas isso é natural do ser humano. Mas a partir do momento que você para de pensar em si próprio e começa a fazer algo pelo próximo e pelo mundo, isso se torna um verdadeiro propósito. Assim como o meu agora, de compartilhar com vocês ideias que poderão torná-los um nutricionista de sucesso. Mas é claro que vai depender de cada um, do teu esforço e do teu comprometimento. Trabalhar por um propósito, gente, vai muito além de encontrar um trabalho que lhe traga uma renda satisfatória, tanto para você como para a sua família. A pessoa que encara o trabalho como algo grandioso, ela vê uma oportunidade de transformar coisas, transformar pessoas e até mesmo situações. Com certeza é alguém que enxerga um mundo diferente e que busca trabalhar por razões muito maiores do que apenas trabalhar para ganhar dinheiro. Então a pergunta que eu te faço agora é: você atenderia pessoas carentes sem ganhar nenhum valor financeiro, só por sentir que contribuiu na vida dessa pessoa? Se a resposta for sim, eu acredito que você está no caminho certo. Agora, se você não se vê ajudando, se doando para outras pessoas, para outras vidas, pense em atender ou exercer a tua profissão porque ela está na moda ou porque ela está dando dinheiro no momento, está na hora de você parar e rever os teus propósitos. Então aqui fica a primeira dica que eu dou agora. Lembre-se, defina o seu propósito e deixe escrito esse teu propósito em um papel. O próximo tópico que eu quero conversar com você hoje é sobre metas. Sabe aquele velho clichê de Alice nos Países das Maravilhas? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Todo mundo sabe disso, mas pouca gente coloca em prática. Então hoje eu estou aqui para te ajudar a elaborar tuas metas de maneira eficaz. Primeiro, lembre que toda meta ela deve ser SMART. Com certeza tu não vai esquecer mais desse nome, SMART. O S vem da palavra específica em inglês. O M de mensurável. A de atingível, R de relevante e T de temporal. Para que você consiga alcançar os teus objetivos traçados em uma meta, primeiro você precisa determinar quem são as pessoas que estão envolvidas nessa meta. Então é necessário que todos ao teu redor entendam perfeitamente do que se trata. Por isso que essa meta deve ser uma meta específica. Por exemplo, se você deseja aumentar o número de pacientes, se isso fosse uma meta, não seria específico bastante, pois não está claro o quanto você quer aumentar de pacientes, da forma que ela foi constituída. Se você aumentou um paciente por semana, mesmo que para isso fosse necessário tu investir muita grana e muito tempo, essa meta teria sido alcançada. Mas será que teria valido a pena? Para uns talvez, para outros não. Então seja específico. Por exemplo, eu quero aumentar em 30% o meu número de pacientes. Responda, por exemplo, as seguintes perguntas. O que eu devo alcançar com essa meta? Resposta: aumentar o número de pacientes em 30%. Quem será ou quem serão os responsáveis por ela? Resposta: eu e minha recepcionista. Outra pergunta: onde ela será realizada? Resposta: online, por telefone e no consultório. Online que eu falo é através das ferramentas online, se divulgando. Óbvio que não é fazendo atendimento online, ok? Quarta pergunta: como ela será conquistada? Resposta: com divulgação de conteúdos relevantes, com ligações
e com respaldo técnico-científico durante a consulta. Agora sim, você tem uma meta específica, mas para essa meta ser smart, a gente precisa de outros tópicos. O M é de mensurável. Como criar uma meta se ela não pode ser medida? Isso não faria nenhum sentido, não é verdade? Imagina que você quer aumentar a satisfação dos seus pacientes. Porém, você não faz nenhum tipo de avaliação, não tem como pesquisar essa satisfação dos pacientes. Então, como você conseguiria acompanhar o desempenho das ações e dizer que a meta foi alcançada ou não? Poderia estar investindo dinheiro e tempo em ações e deixando alguns resultados de lado. Na meta que estamos criando, colocamos 30% do aumento de pacientes. Porém, para avaliar o desempenho das estratégias, precisamos acompanhar os números. E para que uma meta ela seja mensurável, ela deve responder às seguintes questões. Qual o resultado esperado? Quanto tempo será necessário para a equipe alcançar a meta? Voltando, por exemplo, para o nosso exemplo. O resultado esperado, aumento de 30% do número de pacientes. Mas quanto tempo é necessário para a equipe alcançar a meta? 3 meses? Imagine que com essa meta, a equipe conquistou o objetivo em 1 mês. E você quis aumentar a meta agora para 70%. Agora você tem que se perguntar, será que essa meta é atingível? Do que adianta criar uma meta se ela não pode ser atingida? Apesar de parecer óbvio, tem muita gente que comete esse erro na hora de criar os seus objetivos. Isso é normal, mas pode desmotivar tanto a você como toda a tua equipe, causando muita frustração. Portanto, antes de criar uma meta, é fundamental avaliar os seguintes pontos. 1. Com base no histórico, é possível atingir o objetivo traçado? 2. Reveja sempre a opinião dos teus colaboradores. Eles acreditam que isso é possível? Se vocês analisaram que é possível, então só colocar em prática. E não pode esquecer, essa meta também tem que ser relevante. Quando você cria uma meta e designa responsáveis, serão elaboradas estratégias específicas para que os resultados sejam alcançados. Porém, quanto mais relevante a meta for, mais motivadas as pessoas vão estar e mais envolvidas também. Claro que essas metas elas têm que ser alcançáveis. O que eu indico para cada meta é traçar uma nota de 0 a 10, de acordo com o grau de relevância que ela tiver. Com isso, tu vai priorizar cada ação, porque aí tu vai perceber que tu não pode fazer tudo ao mesmo tempo. E lembre-se, mantenha o foco, pois segundo Steve Jobs, foco também é saber dizer não. E T de temporal. Esse é o último ponto, mas não é menos importante. Qualquer meta traçada, gente, precisa ter prazo. Se você cria um objetivo e não estabelece o tempo, pode ser que você alcance ele em um dia, um ano ou até leve uma vida para alcançar esse objetivo. O que eu te sugiro é que você coloque pequenas metas de 3, 6 e 12 meses. E só depois disso é que você coloca metas mais longas, de 2 anos ou até mesmo 5 anos. E agora eu faço um gancho justamente com o próximo tópico, que é como você quer ser reconhecido. Isso tem muito a ver com o teu posicionamento, ou seja, a maneira que as pessoas vão te enxergar. Posicionamento é quando você mostra para o público-alvo qual a diferença entre você e os teus concorrentes. Ou seja, qual a área que você quer criar autoridade e se tornar uma referência. Por exemplo, tem muito médico cirurgião plástico que sabe operar diversas partes do nosso corpo, como nariz, boca, silicone, lipoaspiração, abdominoplastia. Mas se você quisesse fazer algum procedimento desse, você procuraria alguém que faz tudo ou alguém que é referência em determinada parte do teu corpo? Deu para tu visualizar a importância do nicho de mercado? Mas agora eu vou trazer um pouco para a nutrição. Tu já escolheu a área que tu vai focar? Qual é a faixa etária do teu paciente ideal? O que é que ele faz da vida? Aonde ele anda? O que ele lê? O que ele compra? Qual é a classe econômica dele? Tudo isso é mega importante quando você vai falar da linguagem que você vai utilizar, as estratégias de marketing específico que você vai utilizar com esse paciente. E tudo isso tem muito a ver com o teu estilo de vida. Por exemplo, se tu é apaixonado por crianças, que tal a área infantil? Se tu gosta de idosos, ama escutar as pessoas, já pensou em se posicionar como referência em nutrição na terceira idade? Se tu fizesse isso, será que as pessoas em geral não lhe indicariam quando tivesse um idoso na família ou algum conhecido que estivesse precisando de um acompanhamento nutricional para uma pessoa de terceira idade? Acho que vão lembrar de quem? De uma pessoa que está postando foto na academia ou de uma pessoa que está postando conteúdos relacionados a idosos, que visita asilos, faz atendimento social, caminhada com os avós na praça? Tu
tu entendeu a importância de deixar claro o teu posicionamento de mercado através do que você vive? A próxima etapa é definir 3 novos hábitos para fazer pela manhã. Eu vou compartilhar agora contigo 3 coisas que eu faço sempre. Se fizer sentido para você, eu recomendo demais, porque fez sentido para mim. 1. Pratique a gratidão. Por ser da área da saúde, é muito provável que você seja uma pessoa que vá à academia ou pratique exercício físico. E uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que dizia assim: gratidão é como um músculo e você precisa exercitar ela constantemente. Em muitos casos, as pessoas só lembram de exercitar os músculos, mas pouco exercita a gratidão e o lado espiritual. Seja grato por tudo que você tem e por tudo que você é como pessoa. Às vezes eu vejo muita gente banalizando o termo gratidão e muitas vezes até fazendo piada, chacota, mas modéstia à parte eu não gosto muito, porque eu acho que é um dos sentimentos mais puros que podemos ter e que apesar da gente buscar o level up, a gente tem sim que valorizar o agora. 2. Visualize o seu dia. Assim que acordar, depois de praticar a gratidão, visualize o seu dia ideal. Imagine cada etapa do teu dia extremamente como você gostaria que fosse. Visualize a situação ideal, cheio de emoções positivas. Isso faz você ter pensamentos positivos e sentir um bem-estar fantástico. Quando a gente começa o dia motivado, se sentindo bem, a gente tem comportamentos melhores e uma postura muito mais otimista. Assim como o nosso dia, ele vai ser muito mais produtivo. E 3, agora essa dica é uma dica específica para nós nutricionistas. Analise a tua agenda, identificando o perfil de cada paciente que você vai atender e se você vai precisar de algum material específico para atendê-lo, para atender ele da melhor forma possível. E, gente, um outro tópico mega importante, você vai se perguntar por quê, mas compartilhar com pelo menos 10 pessoas diferentes conhecimentos da tua área de atuação. Por exemplo, se tu escolheu ser nutricionista materno-infantil, fale para 10 mamães os cuidados que elas devem ter no período de gestação ou fale sobre os primeiros cuidados nutricionais com os bebês. Mas por que fazer isso? Primeiro, porque você se obriga a conversar com as pessoas. Talvez isso te cause um pouco de vergonha, tu não se sinta à vontade, mas aos poucos isso vai ficando uma coisa completamente natural e tu vai prospectando novos pacientes. Isso vai acontecendo de forma naturalmente. Tá? Isso vai acontecendo naturalmente. Segundo, porque essas pessoas, elas vão receber a tua orientação, elas vão te dar valor e quando elas decidirem ir ao nutricionista, quem ela vai lembrar? Vai lembrar de você. E por último e não menos importante, tenha sempre em mente um mentor. Busque ajuda através dele. Aquela pessoa na qual você confia, sabe que ela passou pelas mesmas coisas que você passou, pelas dificuldades ou até mesmo por dificuldades maiores, mas que conseguiu um sucesso profissional ou que chegou aonde você quer chegar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essas dicas tenham agregado na tua vida profissional. Lembra sempre de abrir nossos e-mails, até mesmo olha no lixo eletrônico, que pode ser que chegue por lá. E um abraço e até o próximo vídeo.